Professor Iranilson Buriti de Oliveira possui graduação em História pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Pós-doutorado em História das Ciências e da Saúde na Casa de Oswaldo Cruz e pós-doutorado em História na PUC São Paulo. Atualmente é bolsista de produtividade do CNPq e membro do Conselho Editorial de Revistas Científicas. Professor titular da Universidade Federal de Campina Grande e também professor visitante na Universidade de Sevilla. Parceirista ad hoc no CNPq da CAPES e da FUNCAP. Coordena o grupo de pesquisa História das Práticas e Saberes Médicos, validado pelo CNPq. Faz parte do quadro de avaliadores institucionais e de curso do Bases INEP-MEC. Também integra a Comissão Técnico-Pedagógica de Ciências Humanas e suas Tecnologias do INEP e Comissão de Assessoramento Técnico para a realização dos exames da educação superior do INEP. Integra a Comissão de Assessoramento... Cadê? Peraí que saiu. Só um instante. De Assessoramento Técnico-Pedagógico para a avaliação do novo ensino médio, da Diretoria de Avaliação da Educação Básica. Também faz parte da Rede Internacional de Pesquisa em História e Culturas do Mundo Contemporâneo. Autor de livros didáticos e literários na área de História. Também é autor de livros de metodologia de pesquisa e do ensino. Tem experiência na área de metodologia da pesquisa e do ensino. E atua principalmente nos seguintes temas: ensino de história, história e saúde, educação médico-escolar, arquitetura escolar, além de desenvolver projetos na área de história e saberes médicos, educação e saberes médicos. A professora Ana Paula dos Santos Santana é graduada em Ciências, licenciatura plena, habilitação em Biologia pelo Centro Universitário de Jales, mestre em pós-graduação em Sistemas de Produção na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em Ilha Solteira, doutora em pós-graduação em Sistemas de Produção na Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, foi estagiária da Estação Experimental de Viticultura Tropical nas áreas de fitopatologia, produção vegetal, melhoramento genético, atuando principalmente nos seguintes temas: vitis vinífera, vitis labrusca, videira, fitopatologia, controle alternativo de patógenos de videira, plasmopara vitícola, Eslione ampelina, Facospora elvutis, além de produtos alternativos para quebra de dormência de gemas da videira e resistência e reguladores de crescimento. Atualmente é biologista na Fundação Pio XII, Hospital do Amor de Barretos, atuando em biorrespiratório, docente na Escola Estadual Juvenal Giraldelli, ministrando no ensino médio. Disciplinas como Biologia, Tecnologia, Aprofundamento em Biologia e Eletiva, Perícia Criminal, Investigação Forense. Também é docente no Centro Universitário de Jales, nos cursos na área de Administração, ministrando a disciplina de Gestão de Agronegócios e Sistemas Corporativos nas áreas de saúde, como Enfermagem, Fisioterapia e Biomedicina, além de Ciências Biológicas, com experiências em Genética, Biologia Molecular, Organografia e Sistemática Vegetal, Física, Biofísica, Genética, Histologia e Embriologia, Biologia Molecular, Bioestatística, Farmacologia, Patologia, Oncologia, Fisiologia Vegetal, Taxonomia e Sistemática, Microbiologia, Paleontologia, Bioética, Ecologia de Ecossistemas e Epidemiologia, participando como membro de grupos de pesquisa, Biociências e Saúde Humana. Por fim, o professor Saulo Rios Maris é farmacêutico bioquímico pela Universidade Federal do Maranhão, mestre em Toxicologia e Análises Toxicológicas pela Universidade de São Paulo e doutor em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos pela Universidade Federal da Paraíba. Em fevereiro de 2003, ele concluiu o pós-doutorado na Universidade de Paris
sobre o tema da prevenção ao uso indevido de drogas no meio universitário. Atualmente é professor titular em farmacologia para enfermagem e medicina. Desde janeiro de 2017, assumiu a tutoria do grupo PET Fitoterapia, no CCBS da UFCG. Tem experiência na área de avaliação de toxicidade e análises toxicológicas, atuando principalmente nos seguintes temas: farmacologia e toxicologia, avaliação de toxicidade, análises toxicológicas, toxovigilância, prevenção ao uso indevido de drogas, promoção ao uso racional de medicamentos e plantas medicinais. Agora passo a palavra para os professores da mesa. Professor Saulo. Oi, bom dia a todos e todas. Enquanto a Larissa projeta os slides aí, compartilhando a tela, eu gostaria de agradecer o convite, né, principalmente a professora Priscila, e dizer que é uma honra participar da 7ª Mostra Regional de Geografia da Saúde, do primeiro Encontro Regional de Ciências Humanas e Saúde. Bem, como a Larissa falou na apresentação, sou professor de farmacologia para os cursos de enfermagem e medicina do CCBS UFCG e também ministro como optativa as disciplinas fitoterapia e toxicologia. Já está compartilhando, Larissa? Ainda não, né? Ainda não, professor. Estou abrindo aqui no notebook para compartilhar, viu? Só um instante, que eu tive um probleminha aqui na atualização do notebook. Sem problema. Então, eu devido ao curto tempo, eu vou optar por não fazer comentários sobre a história do uso de plantas medicinais, né, pela humanidade, até porque temos na mesa uma autoridade no assunto, um historiador, e também não vou economizar o tempo não fazendo comentários sobre a importância da gente olhar com muito carinho para essa prática popular, porque o nosso país tem grande potencial nessa área, né? Somos simplesmente a maior biodiversidade do planeta. Eu vou partir logo de um ponto bem objetivo, que eu considero, que é quando a gente fala sobre plantas medicinais, de um grande dilema que existe entre os profissionais de saúde, principalmente médicos, e aí eu falo principalmente médicos, porque o médico, na equipe multiprofissional de saúde, ele é o grande líder, ele é o grande responsável pela condução do processo terapêutico, né? Ele é o principal prescritor. Então a gente não pode desconsiderar isso quando a gente pensa em implantar alguma política que tenha a esperança de mudar comportamentos em termos de práticas de saúde, a gente não pode desconsiderar esse fato, né? Então, se não a maioria, mas pelo menos boa parte dos médicos, dos prescritores e de outros profissionais de saúde consideram que o uso de plantas medicinais, o uso de recursos naturais na terapêutica, na promoção da saúde, seria coisa de leigo ignorante. Por outro lado, no outro extremo, a gente tem talvez a maior parte da população que pense que se a seguinte premissa, né, se é natural não faz mal, esquecendo que vários produtos contendo substâncias químicas bioativas tóxicas também são de origem natural. Então, o grande dilema que fica é se seria possível um equilíbrio, né, um meio termo, entre essa coisa de não acreditar, de simplesmente desprezar o saber ancestral que a humanidade trouxe, né, ao longo da absoluta maior parte de sua trajetória na face da Terra, e esse outro exagero que é achar que tudo que vem de plantas, de produtos naturais, seria algo inócuo, inofensivo, né? Larissa, eu vou tentar então compartilhar aqui. Eu acabei de abrir o arquivo aqui.
Ah, Viu? tá. Só um Conseguiu abrir, né? Não, tá bom. acabei de baixar aqui. Tá certo. Valores. Certo. Só um instante, vou abrir aqui. Então, esse equilíbrio, esse meio termo, ele é possível, né? E eu acho que ele se materializa na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Essa política foi criada em 2006, né, pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, e ela foi atualizada com a publicação da segunda edição 10 anos depois, no ano de 2016. Então, essa política ela tem objetivos bem claros, né, metas, diretrizes, e ela é acompanhada, 2 anos depois, os profissionais envolvidos com essa política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos, eles criaram, então, o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Ok, Larissa, obrigado. Você pode passar esse primeiro slide. O segundo, no qual eu falava do dilema, né, entre os dois extremos, e aí agora a Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Então, quais são os objetivos? Garantir o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, ou seja, promover no seio da nossa população uma fitoterapia racional, que minimize ao máximo os riscos de efeitos colaterais, adversos, efeitos tóxicos, né, com o uso desses produtos, mas valorizando o saber ancestral da nossa população. Existem suspeitas, né, indícios de que a humanidade já tivesse tido contato com plantas medicinais e fitoterápicos desde 60 mil anos atrás. Né? Talvez exemplares do homem de Neandertal já tivessem algum conhecimento em relação a produtos naturais com uso terapêutico. Aí vem a ciência, por exemplo, a primeira instituição, a primeira faculdade de farmacologia, que é a ciência que estuda os fármacos, ou seja, as substâncias com efeito bioativo, ela surge ali por volta de 1850, né, meados do século XIX. Então, como que a humanidade sobreviveu enfrentando suas enfermidades, suas doenças, por tanto tempo, sem um medicamento industrializado, sem a alopatia? Né? Então, é claro que não dá para desprezar um saber ancestral desse. Né? Então, a política ela visa valorizar esse saber ancestral, esse conhecimento popular, e agregar valor a esse conhecimento, trazendo a ciência com seu método, com seus testes, né, com seu conhecimento, não para validar o saber popular, o saber ancestral, mas para fazer com que o uso desses produtos seja acompanhado de um cuidado maior, de uma otimização da sua eficácia e segurança. Outro objetivo bem claro, bem importante, é a preservação da biodiversidade. Né? Quanto mais a gente conhecer o nosso potencial natural, mais a gente vai saber usá-lo melhor, né? E mais vai ter condição de preservá-lo. E também desenvolver, tem também a questão socioeconômica. Né? Essa pode ser uma área que pode gerar, fomentar uma indústria farmacêutica genuinamente nacional e para outros setores, além da indústria da produção de medicamentos fitoterápicos, estimular toda uma cadeia produtiva, né? E por aí passa agricultura familiar, enfim, vários outros aspectos, né? Próximo, por favor. Aqui vários desses aspectos que eu acabei de falar, né, valorização do conhecimento popular, estimular a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a questão da informação, a gente vive na era da informação e aí a gente tem que desenvolver uma habilidade, né, pessoal e coletiva de filtrar essa informação para encontrar informação de qualidade e para fugir das notícias falsas, né, dos exageros sobre o potencial terapêutico de alguns produtos naturais, enfim. Formação de recursos humanos, né? A gente nunca vai ter
o desenvolvimento de uma cadeia produtiva, a gente nunca vai avançar em termos de pesquisa e inovação na área se nós não tivermos recursos humanos capacitados. A questão do cultivo é muito importante, e aí olha-se com um carinho todo especial para a agricultura familiar, por causa do potencial que essa prática agrícola tem de produzir mudanças sociais e melhoria na qualidade de vida, principalmente da população rural. O que eu já falei também, né, poderia ser um caminho para a gente fortalecer uma indústria farmacêutica nacional e trazer esses produtos fitoterápicos para o SUS, principalmente no nível de atenção primária em saúde. Próximo. Bom, eu vou falar então de todos esses aspectos da política, de dois que mais me dizem respeito como professor universitário, como alguém que está trabalhando na academia, né, com conhecimento científico e tudo mais. Primeiro é a questão da pesquisa e inovação, ou seja, o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos. Depois queria falar um pouco da fitoterapia no SUS. Você pode voltar Larissa? Obrigado. Então, quais são as etapas no desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos? A primeira delas é a etnofarmacológica. A gente tem vários pontos de partida para começar a estudar uma espécie vegetal. O principal deles é a informação popular. Para que o povo está usando essa planta? No interior do Maranhão, eles usam chá de folha de peão roxo, a Jatropha doxiifolia, no tratamento de pressão alta. Mas como assim? O peão roxo todo mundo sabe que é uma planta classicamente conhecida como tóxica, né? Será que esse efeito hipotensor, se é que a planta produz mesmo esse efeito, ele é um efeito terapêutico? Será que o chá, o extrato da folha da planta vai ser capaz de reduzir a pressão arterial de um indivíduo doente com esse sistema desregulado? Ou ele é apenas um efeito tóxico, né? Então a gente parte da etnofarmacologia como ponto de partida. A etapa botânica é muito importante. A gente conversava aqui com os componentes da mesa antes de iniciarmos, o quão é importante a gente ter um taxonomista vegetal em uma equipe multidisciplinar de pesquisadores em fitoterapia. Eu preciso saber que aquela espécie que eu estou coletando material vegetal para pesquisar, para estudar, é de fato a planta X. Porque o povo conhece pelo nome popular, e o nome popular de um estado para o outro pode mudar, né? Existe a mesma espécie vegetal que tem vários nomes populares. Essas diferenças de nomenclatura, às vezes elas acontecem dentro de um mesmo estado, enfim. A agronômica, cultivar, ora, se o que vai produzir o efeito terapêutico da planta é uma substância química que está lá dentro, essa substância é produzida pela fisiologia vegetal, são metabólitos secundários da planta. Então, se eu cultivo, né, o material vegetal que vai servir de insumo na preparação do meu medicamento fitoterápico, eu tenho tanto a vantagem de preservar a biodiversidade, de evitar que aquela espécie entre em extinção por um mero extrativismo, né, descontrolado, e também eu tenho condição de obter níveis ideais dos princípios ativos que estarão presentes dentro daquela planta. A fitoquímica, né, se a planta tem um princípio ativo que vai produzir o efeito terapêutico, então quanto mais eu conhecer a fitoquímica da espécie vegetal, melhor, né? É uma etapa muito importante. Aí na fitoquímica eu vou estudar também qual é o extrato mais indicado para eu preparar, para estudar aquele princípio ativo. Qual é o solvente extrator que consegue arrastar maiores quantidades da substância química que está lá dentro da planta e que vai fazer parte da composição do meu medicamento fitoterápico. A etapa farmacotoxicológica, né, que avalia tanto os efeitos terapêuticos positivos quanto o risco de efeito indesejável que as substâncias químicas que estão lá dentro da planta podem produzir. Nessa etapa, eu tenho tanto estudos in vitro, né, cultura de células, programas de computador, enfim, quanto estudos in vivo, ou seja, num organismo vivo, funcionando dentro ali de toda a sua complexidade, né? E esses estudos in vivo podem ser tanto em animais, chamados de pré-clínicos, quanto em seres humanos,
chamados de estudos clínicos. E a última etapa farmacêutica, na qual eu vou ver qual seria a melhor forma farmacêutica para eu disponibilizar o medicamento fitoterápico para a população usar. Seria na forma de xarope, de tintura, de comprimido, cápsula, óvulo vaginal, pomada, unguento, né? Seja o que for. Próximo. Bom, além da política, outros dispositivos, outros materiais foram sendo disponibilizados no SUS pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, para facilitar o trabalho dos profissionais de saúde que queiram contribuir para a implantação da fitoterapia na rede pública de assistência em saúde. Um desses materiais é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Ela é atualizada de 2 em 2 anos, esse ano deve sair uma nova edição, a edição mais recente que a gente tem é essa daí de 2022. Nessa RENAME, né, nessa Relação Nacional de Medicamentos, existem vários produtos farmacêuticos, é como se fosse o governo, o Ministério da Saúde, dizendo assim, olha, e com esses medicamentos aqui, dá para você tratar 95% das enfermidades que acometem a nossa população. Não precisa mais do que isso. O que tem, além disso, no comércio farmacêutico é fantasia, é enfeite, é mudando o sabor limão para laranja, para dificultar o controle, a fiscalização, o conhecimento que os profissionais de saúde têm sobre esses produtos e, consequentemente, dificultar o uso racional de medicamentos de um modo geral, né? Então, nessa RENAME, a gente tem uma seção de fitoterápicos. Eu queria só apresentar para vocês rapidinho os 12 fitoterápicos da RENAME. Próximo. Nós temos aí, inicialmente, a alcachofra, né? Na RENAME, cada medicamento vai ser apresentado nesse quadro, né? A primeira coluna é o medicamento, no caso aqui, a planta, né? A alcachofra. Na segunda coluna é a composição química, inclusive quais são as substâncias usadas para padronização, para avaliar, para fazer um controle de qualidade desse medicamento. Na terceira coluna, a forma farmacêutica na qual o medicamento fitoterápico, a partir daquela planta, se encontra disponível no SUS. Na quarta coluna, uma codificação, né, uma classificação internacional que existe, que é ATC, né, é uma classificação que se baseia em critérios anatômicos, terapêuticos e químicos. E na última coluna, se aquele produto faz parte se ele é um componente básico ou especializado da lista da RENAME. Então, a alcachofra é uma planta muito útil para problemas digestórios, para dispepsia, que é a má digestão, flatulência, também usado como diurético, e na prevenção da arteriosclerose, porque ela ajuda a diminuir os níveis sanguíneos de lipídios. Próximo. Temos 12, né, fitoterápicos. Eu vou passar o mais rapidinho possível aqui por cada um deles. Na sequência, nós temos a aroeira babosa e a cáscara sagrada. A aroeira, muito útil para infecções do trato geniturinário feminino. Aí vocês olhem lá na terceira coluna as formas farmacêuticas, né, nas quais a aroeira está disponibilizada, a forma de gel e óvulo vaginais. A babosa, cicatrizante potente, muito útil para casos de queimadura de 1º e 2º graus. A cáscara sagrada, também muito útil em situações de constipação intestinal leve, né, ocasional, e também não deve se usar por muito período, ou por um período muito longo. Próximo. Espinheira santa e garra do diabo. Espinheira santa também muito útil para problemas digestórios, antiácido, protetor gástrico. E a garra do diabo, com uma eficácia bastante especial, como analgésico anti-inflamatório potente para doenças articulares moderadas, né, como alguns casos de artrite, artrose, e também na fibromialgia aguda. Próximo. E aí os últimos seis produtos da RENAME, né? O guaco, quem não já ouviu falar de xarope de guaco, né, como antitussígeno para
problemas respiratórios. A hortelã, muito rica em mentol, que é uma substância analgésica, anti-inflamatória, também útil como descongestionante nasal, para tratamento de gripes e resfriados. A soja, as isoflavonas de soja, muitos estudos já feitos sobre a utilidade das isoflavonas de soja na terapia de reposição hormonal para mulheres menopausadas, principalmente útil para diminuir as ondas de calor e também a sudorese, né, a produção excessiva de suor. O plantago, para doenças do sistema digestório, nas quais o paciente tem uma alternância entre constipação e diarreia. O plantago já foi provado que ele tem uma função de regularização da função intestinal. E a unha de gato, um potente inflamatório. Próximo, por favor. Bom, outro documento que temos disponível no SUS, o memento fitoterápico. O memento fitoterápico é como se fosse um livro que possui uma coletânea de monografias sobre várias espécies vegetais com potencial terapêutico já cientificamente comprovado. Próximo. No caso, a edição mais recente é de 2016, e temos aí 28, 29 espécies, 28, 29 monografias de plantas medicinais, né? Não necessariamente disponibilizadas pelo SUS, mas que o Ministério da Saúde e a Anvisa reconhecem que essas plantas têm eficácia e segurança para serem adequadas para serem usadas na terapêutica. Próximo. Aqui um exemplo, né? Por exemplo, fui lá na página da babosa, do aloe vera, e como é que é essa monografia que o memento apresenta? Material muito útil para quem quer pesquisar, trabalhar com fitoterapia, né? Você tem aí dados botânicos, qual é a família vegetal, qual é a nomenclatura popular, no caso, babosa, qual é a parte da planta que se usa na terapêutica, né? No caso da babosa, o gel incolor mucilaginoso das folhas frescas, qual é a indicação terapêutica, possíveis contraindicações, usar por quanto tempo, quais os problemas, quais os efeitos que podem ser observados na superdosagem, né? Como deve se dar a prescrição, se é isento de prescrição ou se se demanda prescrição médica, né? E a química da planta, próximo, né, precauções de uso, efeitos adversos, possíveis interações medicamentosas, quais as formas farmacêuticas ideais para se usar o medicamento à base dessa planta, quais as vias de administração, e aí vem um resumo do estado da arte científico sobre aquela espécie vegetal, né, ensaios não clínicos, farmacológicos, toxicológicos, próximo, e também os principais ensaios clínicos feitos com a espécie vegetal. E aí, vejam que é um texto bem curto, bem objetivo, né, para quem está precisando acessar aquela informação não tão aprofundada, mas uma informação de qualidade, atualizada e concisa, bem objetiva. Próximo. Aí só as referências, por último, aí os ensaios clínicos, toxicológicos, né? Certo. Então, agora, falei de 2 documentos importantes sobre a fitoterapia no SUS, né? E agora falar um pouco da minha experiência com pesquisas avaliando se todo esse ideal que a Política Nacional de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos preconiza, se ele acontece de fato na realidade, né, da atenção primária. Então fomos investigar alguns aspectos para conhecer melhor se a fitoterapia é ou não uma realidade na atenção primária em saúde. Bom, um trabalho que a gente fez, principalmente na época que eu estava no PET Fitoterapia, né, do CCBS e UFCG, foi entrevistar pacientes em unidades básicas de saúde de Campina Grande. Chegamos a entrevistar um total de 356 pacientes, e diante da pergunta, já usou alguma planta medicinal ou derivado? Quase 80% responderam que sim. Ou seja, não adianta os profissionais de saúde desconsiderarem a realidade. Qual é a realidade?
As pessoas, como nós já sabíamos previamente, elas usam sim produtos derivados de planta para tratamento de saúde. Como é que elas adquirem esses produtos? É lá no sistema formal de saúde, na UBS, com orientação profissional? Não. Elas adquirem em feiras ou mercados, quase 36%, ou por cultivo próprio, mais de 33%. É melhor você cultivar seu remédio do que você adquirir numa feira ou no mercado, principalmente em mercados populares, onde você não tem garantia da qualidade daquele produto vegetal. Tem vários trabalhos na literatura, bem simples. Os pesquisadores foram lá no mercado, compraram amostras de diferentes plantas medicinais e levaram para o laboratório, e sem equipamentos muito sofisticados, por exemplo, apenas com uma lupa, eles conseguem identificar perna de barata, asa de mosca, no meio do material vegetal, que você vai usar para preparar o seu chá, né, o seu remédio caseiro. Como é que as pessoas obtêm informações sobre fitoterapia, sobre plantas medicinais com profissionais de saúde? Só 3,3% dos entrevistados. Na grande maioria dos casos, com familiares, mais de 46%. Ou seja, o leigo se automedicando, e quando ele vai se consultar com alguém, quando ele precisa de alguma informação, ele consulta, muito provavelmente, outro leigo. Veja, eu não estou desprezando o saber ancestral, o conhecimento popular que vem sendo passado de geração após geração. Eu só estou chamando a atenção para um fato de que nós, da universidade, da academia, que trabalhamos com pesquisa científica, precisamos nos dedicar mais para fazer com que esse conhecimento científico produzido, né, pelas nossas pesquisas, chegue à população em geral e possa agregar valor a esse uso ancestral, tradicional, milenar. Né? Bom, a conclusão desse trabalho foi que as pessoas, os entrevistados, os pacientes das UBSs de Campina Grande, usam sim plantas medicinais no formato de automedicação e o pior, vão se consultar com o profissional da UBS, mas não relatam o que estão usando para esse profissional. E a gente sabe, a literatura científica fornece vasto material sobre o fato de que constituintes bioativos de plantas medicinais podem produzir interação medicamentosa com medicamentos alopáticos. Então, como é que eu não comunico isso para o profissional? Próximo. Outra pesquisa feita foi com os profissionais de saúde. Então, a gente conheceu a realidade, o padrão comportamental de uso de plantas medicinais pelos pacientes. Vamos agora conversar com os profissionais. 93 profissionais entrevistados. Perguntamos, você adquiriu conhecimento em fitoterapia como? Na universidade? Né? Não. A grande maioria, mais de 50%, não teve fitoterapia durante a sua formação profissional. Eles adquiriram algum conhecimento depois por conta própria. Perguntamos, você prescreve ou aconselha o uso de fitoterápicos para os seus pacientes? Apenas 25,8% responderam que sim. Outra pergunta, você se sente capacitado para prescrever ou orientar sobre fitoterápicos? Apenas 32,3%. A grande maioria não prescreve porque não se sente capacitado. Na verdade, eles falaram assim, que eu nem toco nesse assunto com meus pacientes, porque eu sei que eles conhecem mais de plantas medicinais do que eu nada para agregar o conhecimento que ele já tem. Então vejam a gravidade da situação. O paciente está usando planta medicinal que pode produzir interação medicamentosa adversa com o medicamento alopático que ele vai receber depois da consulta. Ele não fala para o médico não pergunta durante a consulta. Né? Então a gente tem aí uma situação de risco bem definido. Uma outra pergunta que eu queria destacar aqui é: você, profissional de saúde, você seria a favor da implantação de um programa de fitoterapia no SUS, na atenção primária em saúde? 98,9% responderam sim. Então, o campo está fértil. Né? Existe espaço para a gente fazer com que a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos se torne uma realidade. Conclusão,
A prescrição de plantas medicinais e fitoterápicos pelos profissionais de saúde da atenção primária de Campina Grande não é uma realidade. A gente precisa investir em capacitação desses profissionais. Próximo. E aí, então, nós fomos investigar a formação desses profissionais de saúde. Conversamos com graduandos dos cursos da área de saúde do CCBS-UFCG. Entrevistamos 214 indivíduos. Perguntamos, você tem alguma formação em fitoterapia? Quase 90% responderam que não. Os discentes das segundas metades dos cursos usam mais do que os discentes que estão na primeira metade, né? Além de usarem no padrão de automedicação, igual à população em geral, eles também recomendam, né? Aquele que usa e recomenda, quase 88%. O percentual daqueles que não usam e mesmo assim recomendam, mais de 52%. Então vejam que essa coisa de consultar, de querer ajudar a resolver os problemas de doença dos outros, está impregnado na nossa cultura, né? Mesmo quem não usa planta medicinal, fitoterápico, recomenda esses produtos para terceiros. Quais as principais conclusões dessa pesquisa? Os estudantes da área de saúde têm um perfil em termos de uso de plantas medicinais e fitoterápicos muito parecido com o perfil dos leigos, da população em geral, né? A automedicação, indicam para outros, né? E precisamos trabalhar também a fitoterapia na formação em saúde em nível superior. Próximo. Bem, aí são as referências utilizadas. Eu compartilhei os slides da minha apresentação com a organização do evento, então quem tiver interesse depois pode acessá-los tranquilamente. Muito obrigado, esse é o meu e-mail de contato e eu fico à disposição e me despeço aqui ansioso para ouvir a fala dos demais colegas. Obrigado. Obrigada, professor Saulo. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradecer a Priscila pelo convite. Me sinto bastante honrado em participar dessa mostra de geografia, dessa 7ª mostra já. É um trabalho que vem se consolidando, né? Não somente na Paraíba, mas no Brasil, e ao mesmo tempo participar da primeira mostra de ciências humanas e do primeiro encontro regional de ciências humanas e da saúde. Então, Priscila tem uma grande participação em divulgar essas pesquisas, não somente aqui no curso de História, no curso de Geografia, na UFCG, como um todo, mas essa publicidade online acaba transformando o encontro de Priscila Organiza num encontro que, mesmo com caráter regional, alcança um âmbito nacional. Então, quero parabenizar a Priscila, a Larissa, que também tem ajudado bastante nas organizações, né, Priscila? E Larissa tem dado uma força muito grande enquanto mestranda, aliás, enquanto mestre já, enquanto uma pessoa que é hiperresponsável desde a graduação, que Larissa tem essa generosidade que não está presente, infelizmente, em todos os alunos. Mas Larissa é uma pessoa muito generosa, uma pessoa que a gente conta em todos os momentos. Ela fez parte do PET, fez parte, e mesmo sem participar assim, de outros programas da universidade, do curso de História, mas Larissa sempre está presente. Você pode ir passando, viu, Larissa? E o título que eu coloquei para essa fala é até 30 minutos, não é isso, Priscila? Aí Larissa me controla quando faltar 5 minutos, aí você... o título foi Colher Plantas, Curar as Dores, a Saúde Indígena Brasileira e seu Patrimônio Curativo. E recortei uma pesquisa que eu comecei a desenvolver
em 2022, no conjunto de aldeias Potiguara, no litoral norte da Paraíba. Tá? Aí eu coloquei uma imagem da Baía da Traição, porque é a mais conhecida, mas fora a Baía da Traição existem mais 12 aldeias que compõem o povo potiguara. E vou falar um pouco sobre as ervas, como eles chamam, as ervas curativas, e essas ervas enquanto um patrimônio em saúde, que envolve diferentes campos de conhecimento, seja a antropologia da saúde, seja a história da saúde, geografia da saúde, além da própria fitoterapia. Né? Então, foi uma tarde, no final de outubro de 2022, quando eu e meus estagiários, foram 3 estagiários, fomos até a comunidade potiguara da Baía da Traição, no litoral norte da Paraíba, com o objetivo de entrevistar os indígenas potiguaras sobre suas práticas de cura. Então, lá nós nos encontramos com caciques, com rezadeiras, com pessoas envolvidas no preparo de infusões, garrafadas e plastros, e essas pessoas foram o foco da nossa conversa, que iniciou em uma tarde de outubro, mas continuou por outros dias. Foram 3 dias de pesquisa. E isso foi o início de um caminho para estudar a relação entre plantas, saúde, patrimônio cultural e também com políticas públicas, seja a ausência de políticas públicas ou até mesmo a presença de políticas públicas, que não irei falar nesta mesa redonda sobre as políticas públicas, porém, é uma pesquisa que envolve as conferências nacionais de saúde e a participação dos indígenas nessas conferências. Mas vamos trabalhar justamente as plantas que são utilizadas principalmente na saúde bucal, porque não dá para falar de tudo e nós recortamos apenas uma subtemática. Os tradicionais rituais de cura das comunidades indígenas do Nordeste brasileiro, como a comunidade potiguara da Baía da Traição, espécies de plantas, principalmente aquelas plantas nativas, ainda são utilizadas para fins curativos. Essa comunidade indígena da etnia potiguara hoje possui uma população de aproximadamente 19 mil indígenas e, na ausência do Estado, utiliza plantas e animais em rituais de cura. Com um sistema de saúde pública ausente ou pouco presente, como outras comunidades indígenas brasileiras, como os Yanomami, que tem sido notícia internacional há pelo menos 3, 4 anos, ou nos últimos anos, devido ao seu total abandono pelo governo anterior, o governo federal, e também por organizações competentes, como a própria Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e com a falta de políticas governamentais de combate à fome e às doenças. Os indígenas da Baía da Traição, mesmo, digamos, vivendo uma outra realidade totalmente diferente da realidade dos Yanomami, durante séculos, longe de hospitais e santas casas de misericórdia, estavam muito mais próximos de medicamentos ditos tradicionais, como ungüentos, lamedores e ervas, e também testemunham os discursos dos líderes de povos indígenas nas conferências nacionais de saúde. Desde o final do século XX, essas lideranças que participam das conferências exigem respeito e reconhecimento às peculiaridades étnico-culturais, ao envelhecimento digno e também à garantia da participação indígena mediada por seus representantes na formulação de políticas públicas de planejamento, de gestão, de execução e de avaliação da saúde. Larissa, você pode passar o próximo slide, que é um slide que localiza, eu sei que a maioria que está aqui presente conhece onde é a Baía da Traição,
Mas, como a palestra vai ficar gravada, outras pessoas que, porventura, venham a ouvir essa palestra e não conhecem a Paraíba, vão saber que o povo potiguara e a Baía da Traição estão localizados no litoral norte da Paraíba, justamente onde está com essa marca em vermelho. Tá? E nesse conjunto de aldeias, as plantas têm enorme importância na vida dos potiguaras, pois muitos têm a agricultura como principal ocupação, ainda hoje, né, e meio de sobrevivência. O professor de geografia foi o Tiago, ele ministrou aulas no curso de licenciatura indígena e desenvolveu uma cartilha com os potiguara, mostrando, dentre tantas práticas étnico-culturais, a prática de se curar e de curar o outro por meio das plantas. Mas, além dos cuidados com as plantas, a gente percebe que as ervas desempenham um papel central na cura de doenças e também em curas, tanto do corpo, né, quanto em curas espirituais. Algumas plantas possuem valor sagrado, com destaque para a jurema sagrada, né, seja a jurema preta, seja a jurema branca, que é venerada em inúmeras canções e rituais do toré, além do tabaco, alecrim, o peão roxo, que já foi falado, citado durante a fala do professor Saulo, o manjericão, a mirra, a manjerona e outras plantas que são utilizadas em defumadores ou para abençoar os enfermos, ou também como presentes para os encantados. E uma outra planta, que é a arruda, né, é bastante utilizada, assim como o alecrim, em rituais de rezas. E todas essas plantas são utilizadas também, algumas delas, né, em consórcio, nas chamadas garrafadas, que tem uma imagem que Larissa vai apresentar em seguida, que é justamente na casa. Pode passar, Larissa, não é essa aí, não. Essa aí. É um cartaz comercial com os produtos vendidos pelas rezadeiras, numa aldeia chamada de São Miguel Arcanjo, e esse cartaz, ele é muito sugestivo porque tem alguns dos remédios e infusões que estão disponibilizados para a comunidade, não somente a comunidade indígena, mas para qualquer pessoa que procure uma dessas rezadeiras, né? Então, nós temos garrafada, lambedor. O lambedor é um dos produtos mais procurados, segundo uma das entrevistadas, né? Justamente o lambedor que é multiuso para tosse, para gripe e para muitas outras coisas. As garrafadas, né, que têm fins específicos, e, além disso, essa rezadeira, ela vende mudas de plantas medicinais, por isso que ela colocou aí no cartaz, temos também mudas de plantas, tá? Depois eu mostro uma fotografia com essa senhora que colocou esse cartaz. Então, as ervas, as curas, as infusões e outras práticas foram e são comumente utilizadas por mulheres e por homens das terras indígenas potiguara em busca de cura para dores de dente, problemas de sangramento bucal, hematomas, abscessos e outras doenças que acometiam e até hoje ainda acometem essa população com dores de estômago e problemas intestinais, bicho de pé, ou pulga de areia, problemas de pele, de piolho, de barriga inchada, mal olhado, espinhela caída, erisipela, enfeitiçado, manifestação de espírito maligno, gravidez, dentre outros. Então, assim, o leque é bastante extenso de problemas que a população indígena potiguara é acometida, né, e grande também
é a quantidade de mesinhas, de rezas e de ungüentos que são preparados para combater esses males. E esse conjunto de procedimentos de cura dita tradicional está em consonância com a Constituição Federal de 1988, que reconheceu o direito à plena cidadania dos povos indígenas e o direito às suas próprias culturas e medicamentos. E também, em aliança com a antiga FUNASA, com a Secretaria Especial de Saúde Indígena e com o Distrito Sanitário Especial Indígena Potiguara, que foi criado em 1999, já ali no finalzinho do governo de Fernando, do segundo governo de Temer. Aliás, nem no finalzinho não, no início, no início do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso. O tradicional complexo de saúde indígena é e foi tema em diversas conferências nacionais de saúde no Brasil desde 1986, tá? E é entendido como um patrimônio cultural e também como um patrimônio antropológico, como eu falei no início da minha fala. As conferências nacionais de saúde indígena foram e continuam sendo palco de lutas pela legalização e pela utilização de práticas curativas e de medicamentos tradicionais, né? Os remédios naturais, as ervas medicinais, as garrafadas, que esses medicamentos são utilizados na assistência à saúde, mas também os indígenas pedem o reconhecimento do trabalho dos praticantes destas terapias, como os xamãs, os curandeiros, as parteiras, que é uma figura central nas comunidades indígenas, e outros que participam, como, por exemplo, aqueles que são os chamados conectores de ossos. O reconhecimento da propriedade intelectual dessas práticas e também o patenteamento de medicamentos naturais pelas comunidades indígenas, com a colaboração de universidades públicas, justamente para... Ainda não, Priscila, Priscila não, Larissa. Uma das lutas dessas lideranças é justamente contra o preconceito contra os agentes indígenas de saúde, como, por exemplo, os xamãs, os pajés. Destaca-se a importância dos pajés, os curadores, na manutenção da ordem espiritual e material das comunidades, uma vez que a pagelança constitui um sistema por meio do qual os indígenas interpretam e também agem no mundo. Esses sacerdotes do povo, como são chamados por alguns, são necessários toda vez que ocorrem distúrbios físicos ou espirituais, que é o momento, portanto, de defumar, né, de abençoar, de costurar, de retirar os ossos e colocá-los em seu lugar. São os conectores de ossos, né? Porém, essas práticas terapêuticas podem variar de município para município, de aldeia para aldeia, pois cada povo indígena tem suas próprias concepções, valores e formas de vivenciar a saúde e a doença e a prevenção e a promoção, proteção e recuperação da saúde. Tá? Então, as aldeias têm as suas singularidades, mas se comunicam também com as outras pela pluralidade cultural e pelo respeito ao saber dos outros curadores. Isso mostra as relações interétnicas e também o complexo sistema tradicional de saúde pelos quais eles vivem e estão inseridos. Eu só vou abrir um parênteses aqui para mostrar que, em 1862, esteve aqui no Nordeste um botânico espanhol chamado Juan Izero, que ele observou e se apropriou do conhecimento indígena no século XIX, levando parte desse conhecimento para a Espanha, principalmente para o Real Jardim Botânico de Madrid. Ele se apropria desse conhecimento
a partir de plantas e de substâncias de origem tanto mineral quanto vegetal e animal, e algumas dessas espécies são catalogadas e enviadas para a Espanha, saindo de Pernambuco. Algumas delas saindo de Pernambuco. E elas foram e continuam a ser prescritas ainda hoje a adultos e a crianças na Baía da Traição. Segundo a comunidade de contadores os narradores da Baía da Traição, na falta de remédios alopáticos, são utilizados muitos recursos naturais da fauna e da flora local, como, por exemplo, para dor de dente, recomenda-se a papoula e a dormideira, também conhecida como mimosa pudica. O uso do cataplasma da raiz é indicado para tratamento de abscessos, o uso de cataplasma de flores para tratar secreções vaginais, tumores e feridas, e o uso de banho de determinadas plantas, como o alecrim, para problemas articulares. Por isso, nas conferências nacionais sobre saúde indígena, as lideranças indígenas atuam no sentido de conciliar as políticas digamos, nacionais de saúde com os chamados saberes tradicionais e com o seu patrimônio cultural e antropológico. Ficou acordado que a antiga FUNASA e as equipes multidisciplinares de saúde atuariam em harmonia com os povos indígenas, de forma a respeitar as práticas tradicionais da medicina indígena, recuperando o uso de plantas e outros recursos terapêuticos como fitoterápicos. A implantação de farmácias vivas ou herbolários, as chamadas hortas medicinais, o preparo e o uso seguro de medicamentos, e uma coisa muito importante que foi acordada, mas infelizmente isso pouco ocorre, é a recuperação da flora local, da flora nativa, e hoje é muito mais uma iniciativa das rezadeiras e daquelas que fazem garrafadas, do que muito mais uma política pública de atenção à saúde indígena. Então, isso possibilitou a inclusão dos fitoterápicos na farmácia básica das equipes multidisciplinares de saúde indígena e o incentivo do uso de medicamentos tradicionais, como os chás, os banhos de ervas, as pomadas, os lambedores, dentre outros. Isso está na Conferência Nacional de Saúde de 2006, foi um acordo de 2006. Então, no trabalho sobre a saúde indígena, entendida como um direito humano fundamental na Constituição Brasileira de 1988, podemos verificar a sobrevivência desses usos e costumes ancestrais, sentidos pelo povo como as formas mais adequadas de combater doenças, cuidar da saúde e de preservar a vida. Recursos culturais que nem sempre estão em diálogo, nem são levados em conta pelas propostas institucionais de organizações estatais, tá? E também por algumas ONGs, que gostariam de preservar a saúde das comunidades envolvidas, mas que nem sempre respeitam o sistema tradicional e cultural dos povos indígenas, tá? Como eu falei anteriormente, que ia recortar apenas um aspecto curativo, eu vou recortar as plantas medicinais de interesse odontológico. Mas antes, eu gostaria que a Larissa passasse o próximo slide, que tem uma entrevista bem interessante com Dona Mariquinha, que ela fala de algumas sementes e ervas que ela utilizou para colar um braço. Ela fala gergelim, girassol, mostarda, hortelã, alecrim. Esses são os primeiros remédios nesses casos. Tá? Sempre tenho capim-limão, alecrim, gergelim, mostarda. Nunca fico sem esses medicamentos em casa. Olha,
Essas plantas servem para muitas coisas nos nossos órgãos, certo? Fortalece nossos órgãos, é algo que colocamos onde dói. Olha, eu quebrei esse braço. Olha esse pulso, olha, aponta para o pulso esquerdo. Eu quebrei há 2 anos. O que eu fiz? Saí com aquilo quebrado, estava torto. Colocaram ferro nele. Colocaram o ferro daqui até aqui. E outro daqui até aqui, apontando para o braço. Eu fiquei 1 mês e 5 dias lá por causa da minha idade, 67 anos. Então, o que eu fiz? Comecei pelos capacetes, não era nem um mato lá em casa. Açafrão, justamente porque tenho aqui. Aí tirei o açafrão dos cachos, quebrei, tirei aquela tinta, coloquei uma colher de mel, mexi. Pode continuar, Priscila. Mexi. O chá que eu bebi muito e agora eu não tenho porque já dei muito. Mandei para Campina Grande, para Queimadas, para essa parte do mundo. Já mandei a urtiga branca, o chá de urtiga branca, o chá de urtiga branca. Tem muita repetição, né? Porque é uma entrevista. Aí, quando cheguei ao hospital, ao centro de trauma, o doutor Yuri mandou tirar o gesso. Aí, quando ele tirou o raio-x, ele disse, sua mão está presa, ou seja, seu braço está colado. Eu digo, o quê, doutor? Está colado? Ele disse, está sim, está aí para você ver. Ele olhou para mim e disse, isso é uma tradição indígena. Eu disse, por quê? Aí ele disse, porque sua mão está presa, colada, né? Está colada. O que você fez com tanto remédio? Eu falei para ele, doutor, tomei açafrão com mel, urtiga, chá de urtiga branca. Tá? Dona Mariquinha, aldeia São Miguel Arcanjo. Tá? Então, obrigado, viu, Larissa? Acredito, vê se tem outro slide ainda sobre Dona Mariquinha. Tenham. Essa é a Dona Mariquinha e João, que eu acredito que alguns de vocês conhecem, é meu bolsista de iniciação científica, e aqui ela colhendo ervas na própria hortinha que ela faz. Então, que ela cuida. É uma senhora de 67 anos, mas que está, assim, conectada com a cura por meio dessas ervas medicinais. Então, para não perder mais, quer dizer, não estou perdendo tempo, não, para passar para o tópico seguinte, nós vamos falar algumas plantas de interesse odontológico e depois a gente mostra uma citação de uma entrevista com um dos indígenas. Então, inicialmente, poderia ser muito complexo explicar a tendência prevalente entre o povo potiguara de usar meios naturais para prevenir e curar doenças bucais, mas poderíamos elencar, entre outros, as seguintes possibilidades. Primeiro, eu acho que tem um slide sobre isso, Priscila. Primeiro, poxa, mas não está aí, então, abafa o caso. Transmissão oral, um anterior, acho que tem. Aqui, esse aqui. Transmissão oral de experiências desenvolvidas desde a antiguidade. Segundo, intenção contínua de procura experimental de recursos naturais para atenuar os males que surgem. Pressões econômicas. Falta de outros tipos de recursos ou serviços na sociedade. E pressões sociais manifestadas pela promoção de produtos através dos meios de comunicação ou modas estabelecidas através da difusão local. Que é justamente isso aparece numa das entrevistas, que uma das entrevistadas e rezadoras disse que muita procura geralmente ocorre porque alguns produtos ficam na moda. Por exemplo, quando o açafrão está na moda, então muita gente procura o açafrão. Quando o alecrim, algum médico, alguém da internet faz propaganda de algum produto, esses produtos ganham mais notabilidade e muita gente
seja da cidade, do município, da Baía da Traição ou de outros, acabam procurando por conta do que eles chamam produtos da moda. Então, para os potiguara, a dor de dente é uma das doenças mais comuns entre as classes populares. E seu tratamento geralmente é feito de acordo com a medicina caseira, aprendida na tradição oral do lar, em panfletos, em reuniões ou por meio de propagandas. Alguns sustentam que a ampliação dos sistemas odontológicos do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, com o grande número de dentistas graduados e dentistas empíricos, disputando espaços sociais, com o desenvolvimento de tecnologias, conhecimentos e técnicas muito seguras e confiáveis, esse tipo de conhecimento caminha inexoravelmente para a extinção. Porém, para outros, isso está longe de refletir o real comportamento do povo potiguara em relação aos problemas bucais, tá? Especificamente aos problemas de dentes. E as fórmulas têm geralmente passado por longos processos de confronto com os pacientes e com as circunstâncias terapêuticas e de acordo com a mudança vivida pelas diferentes situações que a gente já falou. Aí tem uma citação bem interessante, que eu gostaria que Priscila passasse, que é a de Pedro Potiguara, essa aí. Pedro Potiguara, ele fez o curso de licenciatura intercultural indígena e hoje ele está finalizando o mestrado em antropologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, ele tem uma conexão muito grande entre o saber tradicional e também outros saberes que circulam por meio da universidade, por meio de outras instituições. Então, ele está falando dele quando criança. Íamos até o rio, pegávamos areia do rio, colocava na boca e pegava a casca de joá e colocávamos do lado onde faz espuma. Esta foi uma prática normal que fazíamos no rio. Escovar os dentes com areia. Quando não era com joá, era com outra planta da beira do rio que a gente chama de saboneteira. Já tem esse nome porque faz muita espuma. Mexemos com as mãos, colocamos na boca e colocamos areia. A asepsia sempre era feita com areia. Sempre se colocava areia para tirar e sempre acontecia assim. Que apesar de tudo, a cárie também serviu de remédio. Por exemplo, quando uma vespa ou maribondo nos picava, tiramos a cárie e colocamos em cima da picada. Não inchou e a dor passou imediatamente. Ou seja, a própria cárie que é combatida, ela também serve para combater um outro mal, que é o inchaço provocado por picada de abelha, picada de maribondo, etc. Isso na visão de Pedro Potiguara. O próximo slide, eu acredito que ainda seja de Pedro Potiguara. Mas também havia orações nas aldeias. Tivemos muitas orações rezando pelos dentes das pessoas. Tivemos um homem lá que orou por seu dente. Dentro de 3 dias, o dente cairia ou quebraria completamente. Ele quebraria ou cairia. Ele tinha muita procura nessa área. E outra coisa que também ajudou bastante foi uma prática potiguara que nem sempre foi usada. Naquela época, a gente não tinha escova. Não tinha escova. A gente nem sabia o que uma escovinha era. Mas a gente usava a areia do rio, com concha de ujoá, com a casquinha, né? E esfregando os dentes. Então, é interessante que Pedro Potiguara, ele deve ter 45 anos, então ele é relativamente jovem, mas, quando criança, algumas práticas que ele utilizava eram utilizadas, por exemplo, por Dona Raimunda, que é uma senhora de 80 anos, que foi entrevistada, tem uma foto dela, a gente entrevistando, que também falava a mesma coisa, que a areia, que o carvão vegetal, que tudo isso era utilizado como tecnologia a serviço dos dentes. Né? Então, eu acredito que o meu tempo já estará finalizando, eu vou
Vou adiantar aqui um pouco para finalizar com... Pode passar, Priscila, com os próximos slides, porque já são 4h15, né? Por que são medicinais as plantas, né? Para compreender os princípios terapêuticos que envolvem o uso de plantas medicinais, devemos aceitar que, assim como existe uma medicina grega ou egípcia, existe também uma medicina tradicional indígena, que ultimamente começa a ser estudada com este critério, enquanto uma medicina específica, de acordo com as seguintes características, até agora identificadas. A utilização de plantas medicinais como arma terapêutica mais importante, a existência de coletores ósseos, ou conectores, né, verdadeiros especialistas em problemas ósseos, traumas e lesões musculares, a existência de parteiras, especialistas em problemas de gravidez e parto, além disso, considerar a utilização de substâncias purgativas e similares como componente fundamental da terapia tradicional e a utilização de conceitos religiosos ou místicos para a interpretação, diagnóstico, tratamento ou prevenção de algumas doenças dentro de uma visão basicamente indígena. Pode passar, Priscila. Aqui é Dona Raimunda, aquela senhora que eu falei. Nós entrevistamos em outubro de 2022, que é a professora Regina, que também esteve conosco durante a entrevista. Pode passar. E a conclusão. Para implementar políticas que entendam a saúde como um direito humano, face à sabedoria em culturas indígenas, é necessário que desenvolvamos atitudes de respeito para com os outros. O desrespeito pela cultura dos outros está na origem das guerras coloniais, das guerras religiosas e do genocídio, desde os tempos bíblicos até aos dias atuais, como, por exemplo, Israel e Palestina. Informar-se e tentar compreender a lógica cultural profunda dos povos indígenas exige que compreendamos o processo de estruturação e funcionalização desses usos, costumes e rituais, bem como os mecanismos de dominação que os atravessam desde dentro e antes, ou desde outros períodos. Então, há muita coisa para falar sobre os mundos indígenas e suas práticas de cura, mas eu recortei apenas esse breve relato para compartilhar aqui com vocês. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigada, professora Nilson. Professora Paula. Agora está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Paula. Ah, tá. E estão me vendo também? Sim. Tá. Bom dia a todos. Bom dia a todos da mesa também, a todos que vão nos assistir posterior. Queria agradecer a Priscila pelo convite para participar da mesa do 7ª Mostra Regional de Geografia e Saúde, primeiro encontro regional de Ciências Humanas e Saúde. Fiquei muito feliz pelo convite e espero que a minha fala também possa contribuir com a mesa, como os demais também já têm contribuído. O meu enfoque, assim, voltado para as plantas medicinais, ele vai mais voltado para a área da agricultura. Como na apresentação falaram, eu trabalhei grande parte dos meus estudos foi aqui na Embrapa de Jales. E para localizar, eu não estou aí na Paraíba, eu estou em São Paulo, na cidade de Jales, uma região que está próxima a Mato Grosso do Sul, uma região quente também. E aqui o nosso problema, mais relacionado à agricultura, está com o uso excessivo dos agrotóxicos. E como é uma região na qual a produção de uva é grande, o problema na saúde está com relação aos trabalhadores. Porque, como de costume, vamos dizer assim, a passagem de agrotóxicos na videira, ela é segunda, quarta e sexta.
ela bem intensa para que as uvas não venham a ficar doentes. E nesse sentido, assim, o que eu tenho estudado, o que eu estudei juntamente com a Embrapa, no meu período de mestrado e doutorado, foi encontrar métodos alternativos para controle de doenças da videira, para que esses métodos não venham a agravar a saúde dos agricultores, dos trabalhadores rurais. Por esse processo excessivo de uso de agrotóxicos, vem se perceber que a saúde desses trabalhadores, depois de um tempo, e pensando também em agricultura familiar local e pensando em agricultura orgânica, voltado mais para o uso de produtos alternativos para controle de doenças, em geral, de plantas, para tanto a saúde daqueles que trabalham com agricultura, tanto também para aqueles que vão consumir os produtos. Percebemos também que, com a literatura, que pesquisas realizadas com alguns tipos de alimentos, como, por exemplo, a uva, o morango, a laranja e outros alimentos, que eles têm uma quantidade excessiva de produtos que é passado para que esse produto possa chegar com qualidade no mercado, e com isso a população também que a consome, no sentido assim, de que é bom ter na alimentação produtos vegetais, alimentos vegetais, e a população quer fazer uso desses produtos, no entanto, a população acaba ficando doente ou tendo agravos futuros por causa que produtos estão com excesso de produtos químicos. Então, nesse sentido, foi feito produtos alternativos no sentido de extratos vegetais para perceber esses extratos vegetais aqui da região. A região aqui é uma região de cerrado, e as plantas medicinais que poderiam ser utilizadas para o controle das principais doenças, no caso doenças como míldio, oídio, ferrugem, que agrava tanto a uva como outros produtos agrícolas, pudessem também ser eficientes, tão eficientes quanto os produtos químicos. Também quero colocar na mesa que o uso desses extratos alternativos, eles são mais utilizados pelo agricultor familiar, em uma escala bem menor. Os grandes produtores de alimentos, eles acabam adotando métodos químicos, por dizer eles, ser mais eficientes que os de plantas naturais encontrados em suas regiões. E, no entanto, acaba, então, utilizando esses produtos químicos, que seriam também fáceis encontrar somente na loja e comprar esses produtos e aplicar, do que ter que produzir essas plantas medicinais e preparar os extratos para, assim, então, ser eficiente no seu uso no controle das doenças, então, relacionadas às plantas. E nas pesquisas que nós fizemos in vitro, percebemos que o melão de São Caetano, o pacari, a melaleuca, no caso a melaleuca, ela não é tão encontrada aqui na nossa região. Ela não é uma planta aqui do Cerrado, então nós optamos para a utilização de óleos vegetais. Esses óleos vegetais ou essenciais das plantas, para também estar agindo no controle dessas doenças. E percebemos, então, que essas plantas medicinais utilizadas
pela população, como para controle de bactérias, de fungos, no caso de ácidos, no caso de controle de hipertensão, como no caso do melão de São Caetano, e também ser um agente com relação a controle de fungos, como, por exemplo, micose, e o pacário também, eles também foram eficientes quanto os produtos industrializados. Então, nós percebemos nesses estudos que há possibilidade de aumentar os estudos com relação à utilização desses produtos. Para quê? Pensando tanto no benefício com relação ao meio ambiente, benefício com a saúde do trabalhador rural, do agricultor, daquele que está lá cuidando da produção, para que essa produção possa chegar ao consumidor final, tanto também do consumidor final estar recebendo em suas residências produtos de qualidade. Percebemos que precisa de muito mais estudos com relação à utilização das plantas medicinais nesse sentido, num sentido mais agora, não que essas plantas não sejam eficientes para curar as doenças das plantas, não que elas não sejam eficientes nesse sentido, mas até que ponto essas plantas também não vai ser um acúmulo de um agente ativo dessas plantas nesses produtos com relação à produção final, ou consumidor final. Então, assim, para fechar esse estudo, falta saber isso. Sabemos que com relação ao produtor, aquele que trabalha no campo e precisa fazer esses controles de manejo, não somente de doenças, como também de pragas, eles sofrem com relação ao uso excessivo desses agrotóxicos, a vida deles, a qualidade de vida deles serão melhor, e também esperamos que a população, no sentido consumidor, também possa ser melhor. Mas ainda falta estudo no sentido com relação a esses resíduos. Esses resíduos, mesmo que naturais, eles causarão algum dano à saúde do consumidor final, nesse sentido? Então, dessa pesquisa que está sendo realizada, a parte in vitro está ok. Percebemos que tanto in vitro, quando a gente leva diretamente para as plantas, no campo, há uma eficiência de 90%, 95% com relação aos produtos químicos utilizados, mas nós precisamos agora de pesquisas mais direcionadas se esses produtos naturais eles podem ou não afetar. Então, por isso, nós podemos pensar que o Brasil, tanto a nossa região, imagino que a região de vocês também, que vocês falaram que tem muitas plantas medicinais, a população está utilizando adequadamente, precisamos ter um olhar também voltado para a agricultura, no sentido de que essas plantas também podem trazer benefícios à saúde das plantas e à saúde da população e à saúde também do meio ambiente, já que é uma questão de se nós utilizamos muito agrotóxico, e esses agrotóxicos, quando há o processo de irrigação, cai no lençol freático e contamina os lençóis freáticos, contamina rios, há um problema excessivo com relação a isso, e percebemos que há um acúmulo de metais por causa disso em águas, de rios, de córregos aqui da região, poderíamos estar minimizando essas causas com a utilização de outros produtos que nós temos em nossa região, que temos capacidade de produzir essas plantas em maior quantidade
para então ser utilizada na agricultura como um todo. Seria uma forma mais, como que eu posso dizer, uma forma mais pensando no meio ambiente, pensando na saúde de quem produz e pensando no consumidor final. Então, a minha fala e a minha palavra aqui para a mesa é nesse sentido, trazer esses questionamentos que nós temos muitos estudos relacionados com plantas medicinais. Trazer essas plantas medicinais também no sentido de saúde para produtores e a população em geral que consome. E assim também podemos melhorar com relação ao meio ambiente, as questões meio ambiente, por exemplo, controle. Se a gente termina com, por exemplo, um animal que ele é uma praga natural, se nós passamos um produto químico, esse agrotóxico ele vai acabar, então, atingindo esses insetos, e esses insetos que fazem controle natural, eles também se perdem junto com os que causam danos à agricultura. Então, para que pudesse manter um equilíbrio, tanto esse equilíbrio seria no sentido geral, não sei se eu poderia dizer unilateral, que atinge a todos, nós, meio ambiente, plantas, e os seres vivos que ali também convivem com isso. Então, o meu questionamento, a minha fala é nesse sentido, de que mais vezes, quando estudarmos com relação a plantas medicinais, também pudéssemos ter esse olhar também com o meio ambiente, ter um olhar com a nossa alimentação, um olhar mais amplo, e assim também nós poderíamos melhorar a nossa saúde, utilizando produtos de qualidade, produtos que sabemos que têm esse cuidado com a saúde como um todo. E essa é a minha fala. Agradeço, Priscila, mais uma vez, e espero ter contribuído com a minha. Muito obrigada também pela sua fala, foram ótimas, né, as falas dos três. Eu gostaria de fazer algum questionamento. Temos aqui a Hernani, a Luísa, Larissa também, né, que é moderadora, mas também participante, e os outros. Vou fazer algumas perguntas então a vocês, tá? Para a gente finalizar esse momento. Uma coisa que eu queria te perguntar, professor Saulo, dessas pesquisas que tu fizeste, que plantas medicinais, assim, que são de uso comum, que são as mais tóxicas, que são utilizadas pela população, né? Que tu falaste dessa questão da interação medicamentosa, né? Então, quais que realmente, na prática, né, têm sido as mais perigosas? Uma coisa que eu fiquei curiosa, professor Eronilson, com relação a esse material, né, que esse explorador espanhol ele pegou junto com a população indígena, e eu queria saber assim, se você conseguiu fazer um paralelo sobre o que ele encontrou em relação à utilização de plantas medicinais naquela época, ainda é uma prática cultural de hoje, né? A gente está no século XXI, se ainda existe essa correlação. E para a Ana Paula, né, eu queria, mais a título de curiosidade mesmo, né, se é uma prática, né, da instituição, se eles realmente estão colocando como sendo algo importante a utilização de plantas, né, no sentido de utilizar a agroecologia para curar as plantas, né, que são utilizadas para o consumo humano, e se isso tem de fato tido algum resultado, né, para a população, se existe algum controle em relação, tipo, realmente está dando certo esse tipo de ação. Né, porque eu já ouvi relatos do tipo, eu não como fruta, não como verduras, porque vai fazer mais mal do que se eu comer as outras coisas. Porque tem a presença do agrotóxico, né? Claro que a pessoa estava brincando, porém tem um fundo de verdade, né? A gente sabe que existem riscos.
Eu posso começar a responder então, né? Abri a câmera aqui só para vocês verem que eu estou aqui chegando no aeroporto, em deslocamento, mas eu vou fechar. Então, dessas plantas da Rename, né, que estão disponíveis no SUS para atenção primária em saúde, a que oferece maior risco é a babosa, porque existem práticas populares de uso interno da babosa, né, por via oral. E, pelo menos na Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não está aprovado se o uso da babosa é tópico, né. Em casos de uso interno, existem vários estudos mostrando fortes possibilidades de hepatotoxicidade. Né? Então, até esse tipo de informação a gente leva também, porque a gente não fez, né, só o trabalho de pesquisa. Esses dados levantados pelas pesquisas realizadas na área, que eu compartilhei na minha apresentação, eles servem também para gerar informações que são compartilhadas com esses pacientes das UBSs em ações de extensão universitária. Né? Então, a gente faz oficinas, discussões e tenta orientar, esclarecer a população sobre os riscos do uso inadequado, né, de produtos derivados de plantas medicinais. Né? Então, no caso das plantas disponíveis na Rename, sem dúvida que o maior risco é a hepatotoxicidade da babosa quando usada por via oral. Né? É isso. Priscila, em relação a um estudo comparativo, veja, no diário de Juan Cerne, que eu pesquisei, ele não apresenta as receitas, assim, como o modo de fazer. Ele apenas coloca, ele faz o que ele chama de uma tabela com o nome da planta em espanhol e o nome da planta em tupi-guarani. Isso ele fez com a ajuda dos indígenas, principalmente dos indígenas de uma aldeia de Pernambuco, que ele não cita o nome no diário, e só pelo nome e pelas entrevistas que nós fizemos na Baía da Traição, a gente percebe que praticamente todas as plantas que Juan Cerne coletou e enviou essa documentação e também essas espécies para a Espanha, essas plantas continuam sendo utilizadas em sua imensa maioria ainda hoje. São aquelas ervas como o alecrim, como o peão roxo, como carqueja, e muitas outras que fazem parte, digamos, dos rituais de cura, seja espiritual, seja cura do corpo, ainda hoje, nas aldeias potiguaras. Então, há uma aproximação muito grande, certo? Mas, em relação ao modo do tratamento, ao modo de fazer, a receita, isso Juan Cerne não fez o registro, infelizmente. Quando ele passou por Pernambuco, ele estava vindo da Amazônia, certo? A Amazônia peruana, a Amazônia brasileira, e lá ele adquiriu uma doença. Quando ele chegou em Pernambuco, ele já estava muito debilitado por conta dessa doença. Então, a gente percebe que o diário era muito mais sintético. É tanto que ele chega em Madrid, no 28 de novembro de 1865, porque eles passaram 3 anos, quase 4 anos, quase não, 3 anos, e eles saíram em agosto e chegaram lá em novembro. Então, 3 anos e 4 meses, mais ou menos, onde o ponto de chegada e o ponto de partida foi o Brasil. Eles chegaram em Salvador e voltaram por Recife. Então, ele adquire essa doença. Depois, pouco mais de 30 dias depois que ele chega em Madrid, ele vem a falecer. Então, as plantas que ele enviou, ele não teve a condição física
infelizmente, né, de estudar e de continuar com essa pesquisa. É convidado um outro botânico para fazer, e em 1892, quase 30 anos depois, ele desiste de continuar com o trabalho. Ele diz que os nativos americanos têm muito mais, digamos, têm muito mais elementos para descrever a planta do que ele enquanto botânico. Então, assim, infelizmente, pela morte de Ruiz-Erni, precocemente, nós não temos esses modos de fazer e talvez, digamos, um tratado sobre essas plantas. Um tratado já visto por um outro olhar, que é o olhar da medicina. Ele era tanto médico quanto botânico. Temos apenas o modo de fazer indígena, que alguns deles não é repassado para a gente, como a gente sabe, né? Mas é isso. Respondendo, então, ao questionamento que a Priscila fez, nós temos, sim, já as doses desses extratos, qual seria a dose necessária para ser eficiente esses produtos, caso aplique, e também, na época, houve um questionamento com relação à durabilidade desses extratos. E aí, então, começamos a estudar os óleos essenciais dessas mesmas plantas. Então, se fosse produzido, então, essas plantas e extraídos os óleos essenciais dela, esses produtos poderiam ficar armazenados por um período bem maior. E eles são eficientes, sim. In vitro, eles têm 100% de eficiência. Já em campo, por causa das relações do ambiente e das condições da aplicação, ela cai um pouco, mas ela não cai ficando abaixo de 90%. Então, esses produtos podem ser, sim, utilizados. Temos vários trabalhos, eu não trouxe aqui para a mesa, mas se procurarem em Embrapa, mas também tem os óleos essenciais e extratos de planta para controle de pragas, como formigas, como percevejo e outros que também têm ação diretamente com a agricultura. E eles podem, assim, ser utilizados, se fossem utilizados também em uma larga escala, eles também fariam a mesma eficiência. Aí até fica aquele pensamento, será que quando descobrirmos mais sobre as plantas medicinais, porque sabemos que a maioria, todos os produtos, eles vêm de uma base que são das plantas. E aí eles convertem para uma larga escala para produtos industrializados. Eles também industrializariam as nossas plantas da nossa região? Como seria? Seria mais fácil para o agricultor? Ou ele cairia dentro daquela outra margem dos produtos industrializados que tem outros produtos agrupados nele que podem nos causar doenças também? Sempre aquela pergunta, né? Porque se nós percebemos, desde quando nós começamos o processo de industrialização e ela não parou, nós buscamos praticidade. Por isso, quando eu falo do extrato, talvez preparar o extrato no dia de ser aplicado o produto, talvez dê muito trabalho, porque tem que se coletar, fazer a limpeza dessas plantas, bater o extrato e aplicar. Então, aí, talvez o agricultor pense, isso dá muito trabalho. Então, de uma forma de entrar dentro do galpão dele, pegar um extrato, somente fazer a diluição e aplicar. E aí, como esse processo a gente sempre vai minimizando o tempo, talvez caia nisso novamente. Então, para tomar cuidado para que isso não caia e que ele possa permanecer o mais natural possível. Somente a planta e água, no máximo, talvez, álcool para fazer um processo de extração desse princípio ativo para a ação. Né? Não sei se eu respondi a sua questão.
Respondeu. Agora a internet cortou exatamente quando você estava falando das fontes. No caso, é material da Embrapa, não é isso? Isso, material da Embrapa. Tem outros como a CAT, outras empresas também, Senar, acho que Senar, que também tem algumas publicações nesse sentido. E a universidade também que eu estudei aqui de Ilha Solteira, a Unesp, Conta de Botucatu, também tem trabalhos também comprovando essa eficiência das plantas medicinais no controle de doenças e pragas. Então, muito obrigada, viu, pela fala de vocês. Foi ótima essa mesa. Né? A gente está tendo um evento assim com mesas maravilhosas. Infelizmente, nem tudo a gente consegue deixar online, né, automático, né? Principalmente a parte que é presencial. Né? A gente vai ter que verificar, inclusive, se o material é bom ou não. Mas, assim, só que eu tenho a agradecer a vocês, né? E boa viagem, viu, Saulo? Para você. Valeu, obrigado. E Denilson, tudo de bom. Está na Espanha, né, ainda? Continua na Espanha? Ainda estou na Espanha, mas eu retorno dia 4. Dia 4, né? É. E a Ana Paula que está no Brasil, assim, mais tranquila, né, em casa, né? Mas, assim, tudo de bom para vocês. E, mais uma vez, obrigada, viu, Larissa? Por ter Obrigada, sido Eu agradeço. Valeu, pessoal. Obrigadão também. Um abraço para todos.